Já imaginou que você tem um filho e de repente todo mundo esqueceu da existência dele, exceto você? O que será que você ia fazer numa situação dessa? É exatamente isso que acontece em Os Esquecidos, de 2004, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse filme, se você já ouviu falar, se você tem interesse em descobrir os segredos de Os Esquecidos, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem misterioso. You'll find yourself. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário agora no início do vídeo pra vocês não se esquecerem, né? Não vai fazer igual o título do filme. Então coloca aqui nos comentários uma fumacinha pra simbolizar o esquecimento e eu vou colocar um coraçãozinho no seu comentário. Os Esquecidos é um filme muito misterioso que eu gosto bastante, que tem uma história bizarra e bem curiosa. E infelizmente esse filme, assim como seu título, ele foi esquecido com o tempo. Eu até fiz um vídeo aqui bem legal no canal de alguns filmes que acabaram, né, se perdendo aí ao longo do tempo, e Os Esquecidos está nessa lista, porque muitas pessoas assistiram na época de lançamento, assim como o título, acabaram se esquecendo dele. Atualmente ele está disponível no catálogo da Max, o que é uma notícia boa, assim as pessoas vão voltar a assistir esse filme, pesquisar sobre ele e comentar sobre ele. Nesse vídeo nós vamos fazer aquele esquema que vocês já conhecem aqui do canal. Eu vou falar a história do filme, vou explicar o final, vou falar algumas curiosidades, vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre esse filme. Essa obra é dirigida por Joseph Ruben, que não tem grandes filmes assim no seu currículo atualmente, mas ele tem dois filmes que eu gosto bastante, que é o Dormindo com o Inimigo, de 1991, e O Anjo Malvado, de 1993. Dois filmes que aí se tornaram um clássico, né, dos anos 90. Dois filmes bem legais que eu deixo a recomendação aí pra vocês assistirem também. Vou introduzir pra vocês agora já o núcleo dos personagens, pra vocês já irem se familiarizando com os nomes que eu vou falar ao longo do vídeo. Nós temos aqui a protagonista, que é a Telly Paretta, interpretada por Julianne Moore, e o seu marido, o Jim Paretta, interpretado por Anthony Edwards. Temos também o Sam, que é o filho da Telly e do Jim Paretta. Temos a detetive Anne Pope, que é interpretada pela Elfrey Woodward. Temos o Ash, que é um outro personagem que vai ser bem importante na trama também, que é interpretado por Dominic West. E por último, o Dr. Jack Mouse. Esse aqui é o núcleo principal do filme, que vocês vão me ouvir falar do início ao fim. Uma curiosidade bem interessante de elenco desse filme, vocês viram que a Julianne Moore é a grande estrela dessa obra. Mas esse roteiro não foi escrito pensando na Julianne Moore como atriz principal, e sim na Nicole Kidman. Pois é, a Nicole Kidman quase fez esse filme. Só que ela ficou presa numa agenda, né, com outros filmes, ela não conseguiu filmar Os Esquecidos. Em algum universo paralelo, eu adoraria assistir esse filme sendo estrelado por Nicole Kidman. Já fez alguns papéis em filmes de terror, e ela tem essa característica daquela mãe protetora que tá em busca da verdade. A gente já viu isso em Os Outros, por exemplo. Então seria bem interessante ver a interpretação dela na personagem da Telly Paretta. Telly Paretta, interpretada por Julianne Moore, é uma mulher que sofre pela perda de seu filho de 8 anos. Até que certo dia, todos esqueceram da existência dele, exceto ela. Que sinopse bizarra, né? Nós temos então aqui a Telly, que ela está passando por esse luto após perder o seu filho de 8 anos. O que aconteceu? Ele foi fazer um passeio de escola com várias outras crianças, inclusive com a filha do personagem Ash, nós já vamos falar daqui a pouco, mas ela também estava nesse mesmo voo, e esse avião caiu, e todas as crianças ali, infelizmente, morreram. Um acidente bem trágico, que saiu em vários jornais, todo mundo comentou isso, e a Telly não consegue superar isso de jeito algum, claro, né? Uma coisa muito traumática. E isso acabou afetando a relação dela com o marido. Ele meio que está ressignificando a perda do filho, enquanto a Telly está vivendo esse luto eterno. E ela faz terapia com o psiquiatra Dr. Jack. E também vai ter uma importância muito grande aqui na trama. Logo no início a gente já vê que tem essa conversa meio misteriosa da Telly com o Dr. Jack. Eles estão meio que falando sobre esquecimento. Porque tem um momento que a Telly, ela acha que tá tomando café e ela tá procurando a xícara dela. E o Dr. Jack fala, não, você hoje não quis tomar café. Aí ela falou, não, tomei sim, eu estou sentindo o gosto do café na minha boca. Eu estava tomando e minha xícara sumiu. Aí ele, não, Telly, hoje você não quis café. E aí entra naquela discussão, porque ela diz, como eu posso sentir o gosto do café se você está dizendo que eu não tomei? E ele dá uma explicação que o nosso cérebro, às vezes, cria uma falsa memória, que inclui cheiro, gosto, né, visão das coisas, para que a gente não sofra. Então é como se o cérebro criasse esse mecanismo de defesa para que a gente acreditasse no que nós estamos falando. E isso vai ter uma importância pro filme, por isso que é muito importante a introdução desse filme. E a Telly, ela tem uma característica aqui que é bem interessante. Toda manhã que ela acorda, a primeira coisa que ela faz é dizer o nome do seu filho. Ela sempre fala Sam, e aí já vem toda aquela memória do filho dela, né? Aquela memória super iluminada. Ela vê o menininho entrando no avião e ela tá dando tchau pra ele tá sorrindo pra ela. Então ela sempre tem essa memória todas as manhãs quando ela acorda. Curiosamente, esse é o único momento onde a personagem não está usando roupas pretas. Olha só que curioso. E durante o filme inteiro, ela e todos os outros personagens
usam roupas escuras, roupas pretas, como se todos estivessem vivendo um luto de algo que talvez eles nem saibam o porquê. Bom, a Telly então volta pra casa depois dessa sessão com o Dr. Jack, e ela começa a conversar com o Jim, com seu marido, né, falando que arrumou um novo trabalho, que vê que o Jim, ele tem um certo receio da Telly, ele tem um pouco de medo, ele olha, esse cara é muito sinistro, você olha pra ele, você acha que ele tá devendo alguma coisa, e ela vai até a sala pra pegar ali alguma coisa, e ela olha um porta-retrato, né, porque isso é uma coisa também que na casa tem um monte de porta-retrato, várias fotos dela com o Sam. Ela vê que a foto que tinha ela, o Sam e o Jim, não tem mais o Sam, só está ela e o seu marido. Ela pega essa foto e vai falar com ele, fala, olha, é o seguinte, isso daqui que você fez é muito errado, você tá tentando apagar o nosso filho, não sei o que. Ele fala, Telly, eu nunca mexi nessa foto sempre foi desse jeito, nunca teve uma criança nessa foto. Ela, como assim nunca teve? O Sam estava nessa foto. E ele fala, quem é Sam? Nós nunca tivemos um filho. E aí já começa a explodir sua cabeça. E ela vai buscar outras memórias do seu filho, vai atrás de outros porta-retratos e todos sumiram, não tem mais nenhuma informação sobre o filho dela. Até um álbum de fotografia que ela sempre olhava, não tem mais nenhuma foto. As fitas VHS que ela tinha também, com imagens do Sam brincando, não sei o que, tá tudo vazia, só estática. E você fala, meu Deus, como assim? Então ela inventou tudo isso? E no que ela começa nesse surto, o Jim, ele fica preocupado com ela, obviamente, e ele faz o quê? Ele liga pro Dr. Jack, que é o psiquiatra dela. E ele vai até a casa dos dois e fala pra Telly, você nunca teve um filho, você vive um falso luto, porque talvez em algum momento você tenha tido um aborto espontâneo, então você vive um luto de um filho que você não teve. Por isso que você cria essas falsas memórias, e isso e aquilo. Exatamente a mesma explicação que ele deu sobre o café no início do filme. E ela tem ali, tipo uma caixinha, que tem alguns segredinhos nessa caixinha, e ela tem uma foto, tipo uma Polaroid dela com o Sam. Na cabeça dela, ninguém conseguiria manipular essa foto, afinal de contas é uma Polaroid, e muito menos encontrá-la, porque só ela sabia da existência da foto. Então ela vai até essa caixinha misteriosa dela. Quando que ela pega a foto, ao invés de estar ela e o Sam, está ela e o Jim, o seu marido. Aí ela, né, não tem o que falar e, tipo, simplesmente aceita que talvez ela, né, esteja enlouquecendo. O Dr. Jack meio que vai levar ela pro consultório e tal, mas ela acaba fugindo e ela vai até a biblioteca da cidade ali, né, que tem alguns registros de jornais antigos, tem algumas matérias, então ela vai buscar informações sobre o acidente aéreo e tudo sumiu. A Telly fica muito desesperada, ela começa a chorar numa cena bem emocionante, inclusive, que a Julianne Moore entrega tudo na atuação, né? E no que ela está caminhando ali pelo bairro onde ela mora, ela encontra a vizinha dela. Ela vê que a Telly tá ali meio chorando e ela fala, tá tudo bem, Telly, o que aconteceu? Ela, eu discuti com o Jim. Aí ela, poxa, que pena, tem algo que eu possa fazer pra vocês e tal? Ela, não, nós discutimos por causa do Sam. Aí a vizinha vira e fala, quem é Sam, querida? E aí você fala, meu Deus, todo mundo esqueceu desse tal de Sam. E aí aparece o marido dela, né? Como ela tá ali no bairro, o marido dela tá procurando ela, porque ela sumiu. E ela sai correndo e vai pra tipo um parquinho que tem ali na região, que era onde supostamente o Sam brincava com as outras crianças. No que ela chega nesse parquinho, ela encontra o Ash, que é o pai daquela garotinha que também morreu no mesmo voo que o Sam estava. O Ash tá ali muito louco de bêbado, né? Tá ali na cadeirinha de balanço. Até ele se aproxima dele, eles começam meio que conversar. E ela fala, eu te conheço. Aí ele, não, nunca te vi não, moça. E não sei o que, você deve ser alguma fã, porque o Ash, ele é meio que um jogador aposentado. Só que ele não lembra dela. E, teoricamente, eles eram meio que amigos, né? Porque os filhos dele estudavam na mesma escola. Eles tinham uma relação próxima. E a Telly entra num ponto de paranoia, porque ela não pode confiar em ninguém. Ninguém acredita nela. Então fica num misto de perseguição. Só que a gente não sabe quem tá perseguindo quem e por que que está rolando essa perseguição. Isso ela percebe que alguns policiais, né, algumas pessoas assim meio do governo, né, vestidas de preto, também estão atrás dela. Então ela começa a ficar preocupada. E o que ela faz? Ela vai até a casa do Ash. Ela sabe onde o Ash mora. Ele tá meio que bêbado ainda, mas né, eles começam a conversar. E ela fala, olha, o meu filho era amigo da sua filha. E ele fala, eu nunca tive filha. Então ele também não lembra da filha dele. E ela tenta a todo momento puxar essa memória. Ela fala, tenta falar o nome dela. De alguma forma, tenta lembrar. Ele, não, nunca tive filha, você tá confundindo com outra pessoa. E ela começa a dizer umas coisas sobre o Ash que aparentemente ele nunca tinha dito pra ela, né? Pelo menos na cabeça dele. Só que ela já sabia porque ela conhecia ele antes. E ele fala, isso pode ser alguma coisa que você leu nos jornais, eu era uma pessoa famosa. Aí ela vai até o quarto, que supostamente era o quarto da filha do Ash, e fala, aqui era o quarto da sua filha. Só que não é mais um quarto de uma criança ali, é um escritório dele. Ele está meio bêbado e fala, olha, essa conversa tá muito esquisita, eu nunca tive filha, mas vamos conversar amanhã porque eu preciso dormir. E a Telly fica ali naquele quarto dando uma olhada. Até que ela verifica no canto da parede, ali no papel de parede, ela vê que tem um pedacinho que tá meio rasgado. Ela começa a puxar esse papel de parede. No que ela puxa, ela vê que tem a parede que ela lembrava,
com aquela pintura, exatamente como era o quarto da filha dele. Ela puxa todo aquele papel de parede e revela então que tem aquele quarto ali por baixo. Quando o Ash acorda, ela prepara ali um café pra ele e fala, ó, vai dar uma olhada ali no quarto. Ele entra e fala, meu, você tá louca, você destruiu meu escritório, né? Isso daqui provavelmente era o quarto de uma criança que morou aqui antes de mim. Aí alguém cobriu isso aqui e já era. E ele chama a polícia pra ela. Eles levam até ela embora e o Ash fica ali naquele quarto olhando as coisas, né? E não sei o que. Até que de repente ele lembra da filha dele. Ele olha em algum momento e ele vê a menininha pintando na parede. Ele desce rapidinho e consegue raptar, né? Ali até ele consegue salvar ela, que ser levada. E os dois agora passam a ser perseguidos por essas entidades aí do governo, esses policiais, os federais. No meio disso tudo, o Jim, ele vai até a polícia, né? Pra dar ali o desaparecimento da Telly. E ele conversa com a detetive Ann Pope, que é uma personagem que é bem interessante nesse filme. Ele conta que a Telly, né, tá com uma ilusão que teve um filho, ela está nessa paranoia e não sei o quê. Só que essa detetive, diferente de outros filmes que nós estamos acostumados, onde a polícia nunca acredita, né, na vítima e tudo mais, aqui ela está mais pro lado da Telly do que pro lado do Jim e do psiquiatra, porque o psiquiatra também acaba buscando essa detetive. E ela fala, por que sua mulher ia criar um filho imaginário e ia fugir com outro cara, né? Porque ela tá correndo ali com o Ash. Ele fala, não faço ideia, mas a minha mulher é doente, ela precisa de ajuda e não sei o quê. O Jim passou o telefone da Telly, né, pra detetive, e ela liga, e eles começam a meio que conversar por telefone enquanto estão fugindo ali das coisas. A Telly fala pra detetive, olha, eu sei que é difícil de acreditar, mas tá rolando alguma coisa, porque eu e o Ash, nós lembramos que nós tivemos filhos, mas todo mundo esqueceu, e de alguma forma tem alguma coisa a ver com esse voo misterioso que matou essas crianças. Porque o que eles têm em comum é que as duas crianças morreram no mesmo voo. Só que eles não ficam muito tempo no telefone, com medo de serem localizados. A detetive, com essa informação, começa a ficar meio pilhada nessa ideia, do tipo, como duas pessoas estão com essa mesma imaginação. Nisso, aparece o Dr. Jack, o psiquiatra da Telly, pra conversar com a detetive. Ele chega e fala, olha, a Telly, ela é uma mulher que tá passando por um quadro clínico bem delicado, então é melhor eu ficar perto de você, pra quando você encontrar a Telly, bom eu estar por perto pra ajudar nessa situação. No que a Telly e o Ash estão nessa, né, de fugitivos e tal, tem um momento que eles param ali no motel e a Telly chega numa teoria bem interessante. Ela fala, talvez a companhia aérea esteja de alguma forma com o governo encobrindo os rastros desse acidente, só que ainda assim não faz sentido como todo mundo esqueceu a existência dessas crianças. E a única explicação que pode rolar é que algo sobrenatural está acontecendo. Ela acredita que talvez os alienígenas tenham alguma coisa a ver com isso. Então ela é uma mulher que acredita nesse negócio. Será que é os alienígenas? Eu vou deixar esse mistério pra revelar no final do vídeo. No meio dessa perseguição, a Telly e o Ash, eles se deparam com um cara misterioso, que esse cara ele já foi introduzido em alguns momentos do filme, ele aparece por ali na vizinhança. Ele não tem nome, ele é simplesmente um cara que aparece, mas ele sempre aparece nos momentos onde essas confusões estão acontecendo. Eles acham que esse cara possa ser, né, alguém ali do governo, e tem um momento que eles atropelam esse cara e não acontece nada com ele. A Telly e o Ash, eles vão até uma pousada, né, que fica ali no meio de uma floresta, eles pegam uma cabana ali, e no que eles estão ali conversando, o Ash meio que descobre o motivo do porquê ele começou a beber, porque ele nunca foi um cara de beber assim ao ponto de se tornar um alcoólatra. E a gente chega à conclusão que ele estava vivendo um luto de algo que ele não sabia. Então isso é uma coisa curiosa desse filme, uma observação minha pelo menos. Todos esses personagens usam roupas pretas porque eles estão sofrendo um luto de algo que eles não sabem. Então é como se o subconsciente soubesse que existe um luto e esses personagens inconscientemente escolhessem roupas pretas que representam o luto, né, na maioria dos países. Só que eles esquecem o porquê desse luto. A Telly não, ela realmente lembra do filho dela, mas o Ash, ele se tornou alcoólatra porque ele perdeu a filha dele e ele não lembrava, não só a Telly e o Ash, mas todos aqui do filme. É uma teoria minha, na verdade, porque as roupas escuras estão bem presentes nos personagens. Eles estão nessa cabana, né, com essa conversa, eles têm uma DR ali intensa e não sei o que, e eles veem que tem alguém rondando essa cabana. O Ash vai até lá fora e consegue pegar um desses policiais que tá ali do lado de fora, ele amarra esse cara numa cadeira lá dentro da cabana e começa aquele interrogatório ultra hard. E esse policial fala, olha, eu não sei de criança alguma. O que eu sei era que vocês deveriam ter esquecido isso. Aí ela, por favor, só estamos nós aqui, você pode me contar o que for. Aí ele, não, eles estão ouvindo. No que ele fala isso, simplesmente essa pousada explode e esse cara sai voando. Pois é, ele desaparece
aparece no ar. Se é alienígena, se é fantasma, ninguém sabe o que é, mas tem algo bizarro por trás disso. E é uma cena que te pega de surpresa, viu? É um jumpscare muito bem feito. Eles então deixam um recadinho ali na pousada, porque eles sabem que a detetive está atrás deles, então eles deixam um recado pra detetive dizendo: nós estamos falando a verdade, nossos filhos foram abduzidos. Porque eles chegam na teoria que talvez os aliens estejam por trás disso. E na manhã seguinte, realmente, a detetive aparece junto com o psiquiatra, seu parceiro, e ela lê essa mensagem. Só que essa mensagem, pra qualquer pessoa, você ia falar: meu, essa galera enlouqueceu falando que é abdução alienígena. Só que a detetive, ela não estranha. Ela fala: curioso. Geralmente as pessoas falam que os filhos foram sequestrados, não abduzidos. Por que será que ela escreveu abdução? Nesse meio tempo, a Telly, ela vai até próximo onde o marido dela, o Jim, trabalha, pra meio que conversar com ele, pra ver o que tá rolando, né? Ela vai tentar uma comunicação. E o Jim esqueceu da sua esposa também. A Telly e o Ash, eles estão convencidos que a companhia aérea tem alguma coisa a ver com isso. E ela se lembra que o nome da companhia aérea é Quest Air. Então eles pesquisam sobre essa empresa e descobrem que tem um endereço ali de um escritório. Eles vão até lá e percebem que essa empresa, ela foi dissolvida, né? Ela entrou num processo ali de falência, não sei o que. Tem uma contadora aí nesse escritório que ela tá cuidando dessas coisas, né? De falência. E a Telly se passa por uma secretária ali que trabalha pro presidente da Quest Air. Nada pode sair daquele local por conta do processo. Só que ela passa outro endereço, que é como se fosse o endereço da matriz dessa empresa. Eles pegam esse endereço e vão até lá. Quando eles chegam, é numa casa de frente pro mar. Ficam até decepcionados, porque não parece que é uma empresa, é simplesmente um endereço de uma casa. A detetive recebe um chamado de que aquela contadora, ela reconheceu os rostos da Telly e acabou fazendo a denúncia, né? Porque eles estão sendo procurados aí no país inteiro. Então vai a detetive e o psiquiatra lá pra aquela casa. Agora o Jim não lembra mais de ninguém, então ele não está mais seguindo ela, não tá falando mais nada sobre a esposa, porque o Jim se esqueceu. A detetive e o psiquiatra, eles se separam naquele ambiente e a detetive vai entrar na casa ali pelos fundos e ela encontra aquele cara misterioso que tá sempre andando pelo filme. E ela fala: ó, parado, senão eu vou atirar. Ele não para, ela atira e a gente vê que a bala meio que atravessa, ele se regenera. Ou seja, é um cara sobrenatural. Mas ele é alienígena? Talvez, não sei. Mas ele é sobrenatural, porque não tem como aquilo acontecer. Ou ele é sobrenatural ou ele é o Wolverine. A Anne então vê aquela situação, ela fica apavorada. E no que a Telly está dentro dessa casa, ela encontra uma fotografia que tem o aeroporto, onde as crianças saíram. E vê lá no cantinho que tem um homem ali naquela foto, que é aquele cara misterioso. Essa Quest Air tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo. E a Telly vai pegar o carro pra ir pra esse endereço aí do aeroporto. Só que no que ela vai sair, ela encontra com a detetive. E ela fala: olha, eu acredito em você. Tem alguma coisa rolando, eu atirei no cara, não aconteceu nada com ele, eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Acontece aquela mesma coisa, ela é puxada assim pro céu, numa cena muito bizarra e assusta. Toda vez que isso acontece no filme, assusta. O Ash e a Telly, eles se separam e marcam como ponto de encontro o apartamento do Ash. E quando os dois chegam lá, eles veem que aquele cara misterioso também está dentro do apartamento. Começa a rolar uma briga entre o Ash e esse cara misterioso, os dois caem da janela e o Ash também é sugado pelo ar. Quando ela desce pra ver se encontra o corpo desse cara misterioso, ela vê que não tem nada lá embaixo e encontra com o psiquiatra, que a leva até o endereço do aeroporto. Agora aqui nós vamos entrar no grande finale do filme, então peguem a pipoquinha que eu vou explicar tudo pra vocês. Mas antes de explicar, quero lembrar vocês de deixar o like, tá? Porque vocês estão muito esquecidinhos nesse vídeo, então coloquem o like aqui, deixem um comentário, coloca aqui nos comentários qual o próximo filme que vocês querem ver aqui no canal, pra eu trazer num quadro parecido com esse. Coloca aqui a sua sugestão, se inscreva no canal se não for inscrito e vamos pra grande revelação do filme. A Telly chega no endereço aí desse aeroporto, ela vê que o ambiente tá todo abandonado. Se você estava apostando em Alien, você ganhou. Os alienígenas aqui estão conduzindo esse filme. Ele fala que os alienígenas estão aqui na Terra e que eles estão fazendo alguns experimentos, incluindo esse de entender os sentimentos humanos, o sentimento de luto, o sentimento de amor, o sentimento de conexão entre mãe e filho, porque são coisas que supostamente não existem nos planetas ali que eles habitam. A Telly fica ali tentando entender tudo isso e também aparece aquele cara misterioso que tá sempre andando pelo filme. E esse cara, ele é um alienígena e ele está ali pra fiscalizar todo esse sistema. Então é como se ele fosse um encarregado desse experimento, mas ele presta contas pra alguém maior. Tanto que ele fala: olha, o nosso prazo está encerrando, você precisa esquecer esse garoto quanto antes. O Ash já esqueceu, a gente já fez alguma coisa lá com ele. Agora você precisa esquecer.
Porque se você não esquecer, o meu experimento vai falhar. Porque o que eu entendo desse experimento? Não é explicado 100%, mas o que eu entendi e é o que eu vou passar pra vocês. Esse cara propôs ao ser maior ali que o ser humano, por mais que ele ame, por mais que ele tenha uma conexão muito forte de mãe e filho, aquela coisa toda que a gente entende como funciona, na verdade não é que a gente entende, mas a gente compreende que existe esse sentimento, mas a gente não entende como ele funciona. Ele quer provar, por mais que exista esse sentimento forte entre os seres humanos, eles não são capazes de ultrapassar essa manipulação dos alienígenas, que são seres supostamente mais inteligentes. Essas pessoas vão esquecer desses sentimentos. Só que eles não contavam que a Telly era uma mulher que realmente amava seu filho, que ela amava ser mãe, tem aquela conexão forte, e ela sempre, quando acordava, ela falava o nome do seu filho, então ela nunca se deu o luxo de, em nenhum momento, esquecer o seu filho. E eles não contavam com isso, então por isso que ficou intrigante pra esse alienígena que tá ali, esse cara misterioso, o fato da Telly não se esquecer. Ela nunca deixou de acreditar, enquanto todos, inclusive o seu marido, se esqueceram desse garoto. E o psiquiatra fazia parte disso também, porque esses seres precisavam de pessoas influentes ali do governo e de profissões influentes para ajudar nisso. Então eles também fizeram um acordo com o psiquiatra para ele ajudar a Telly a esquecer o Sam, para provar que as pessoas podem esquecer os traumas através da influência de seres mais inteligentes. E aí tem uma perseguição lá dentro e não sei o que, até que a Telly tem um embate final com esse cara e ele fala, olha, você precisa esquecer. E o rosto dele se transforma, né? Ele fica horroroso. Ele então consegue capturar a Telly e ele vai fazer aquele processo forçado, fazer a Telly se esquecer do Sam. Ele agarra ela e fala, olha, eu quero que você lembre da primeira memória que você tem do Sam, porque através da primeira memória ele vai conseguir puxar essa informação dela e deletar. E ela lembra da primeira vez que ela viu o Sam, que é quando ele nasce. E essa memória é deletada e ela esquece do Sam. Quando isso acontece, esse cara misterioso vira pra Telly e fala, qual é o nome do seu filho? Aí ela, filho? Eu não tive filho. Yes, venci. Só que não, gente. Os aliens são espertos, mas nem tanto. Tá, alienígenas? Vocês acham que vocês são espertos, mas não. Vocês não conhecem os seres humanos, principalmente as mães. Nunca duvidem de uma mãe, ainda mais quando mexe com o filho dessa mulher. A Telly fica ali tentando lembrar o nome, filho, não sei o que, e nisso, né, esse cara acha que ele venceu. No que ele está indo passar pela imigração pra voltar pra Plutão, na verdade não sei se é pra Plutão, acabei de inventar isso. Ela, sem querer, ela conseguiu quebrar o sistema, ela deu um curto-circuito no negócio. Ele falou pra ela, lembra a primeira vez que você viu o seu filho. E ela lembrou dele nascendo. Só que antes disso, qual que é a memória do filho? É a gestação. Então ela lembra dele dentro da barriga dela. E que a todo momento ela também falava, ela já sabia que ia chamar Sam, não sei o que. Então aquela é a primeira memória do Sam, ela grávida, e não quando ele nasceu. E aí o alienígena vira e fala, meu Deus, ferrou. E aí o tempo dele acaba desse experimento e ele também é puxado pro céu. E esse final, gente, tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que fala, ai, mas apelou pros alienígenas, não tem como resolver o problema e bota os alienígenas no meio. Eu acho o final dele interessante. Confesso que é um pouquinho preguiçoso. Podia ter explorado outras coisas, mas eu acho que tá tudo bem, né? Condiz aqui com a realidade do filme. Como que eles apagaram as fotos, deletou a memória de todo mundo. Tem que ser alienígena pra fazer isso, gente. Não tem como fazer isso. E agora ela acha que o filho dela e as outras crianças possam estar vivas. Ela vai atrás do filho dela, ela sai correndo dali e vai até o parquinho onde ele costumava brincar. E ele realmente está vivo, ele tá bem, deu tudo certo e ufa, ela conseguiu, de certa forma, salvar o filho dela e as outras crianças também que morreram nesse mesmo acidente. Ela vê a filha do Ash, né, brincando com o Sam, e ela encontra o Ash e ela chega nele e fala, nós conseguimos. Aí ele, conseguiu o quê? Ele esqueceu da Telly. Mas isso não importa mais, porque pelo menos as crianças estão vivas, estão ali com os seus pais, vivendo perfeitamente. E aqui tem uma coisa que as pessoas ficam confusas. O avião realmente foi um experimento? Sim, gente. Esse acidente todo foi um experimento. Essas crianças foram escolhidas ali, né, coincidentemente ou não. Nas memórias da Telly, ela via aquele cara também, aquele cara misterioso, ele também estava no aeroporto no dia que as crianças estavam ali. Por isso que depois do acidente essa empresa sumiu, porque essa Quest Air foi feita apenas pra esse momento. Embora tenha um final bem duvidoso, eu gosto bastante desse filme. Eu acho que ele tem uma atmosfera bem interessante de perseguição. É um filme meio escuro, meio sinistro. Gosto muito da atmosfera dele. Gosto também do jeito que eles tratam a maternidade. Eles colocam uma conexão tão forte da Telly com o Sam que você fala, caramba, isso é tão bonito de ver no filme, porque a maternidade ela é única pra cada mulher. Então não é porque as outras mães ou o Ash esqueceram dos seus filhos que eles são péssimos pais. Não, não tem nada a ver com isso. Que cada
um lida com o trauma e com o luto de uma forma diferente. Isso não torna a pessoa uma péssima mãe ou um péssimo pai. Pelo menos aqui no caso do Ash, que é a outra pessoa que foi vítima dessa história, que é a que a gente conhece, a gente não vê a mãe e o pai das outras crianças, a gente vê que ele era um ótimo pai, só que ele passou a lidar com o luto bebendo. E foi mais fácil desses seres aí alienígenas apagarem a memória dele, porque ele já tava bêbado mesmo, então é só lá apagar, ó, acabou. A Telly não, ela buscou ajuda psiquiátrica não para esquecer o seu filho, mas para aprender a lidar com o trauma, diferente do Ash, que bebia para esquecer os problemas, que é um motivo que a gente sabe que muitas pessoas bebem. Então a gente vê que tem essa nuance que é muito interessante em cada personagem. Enquanto um não queria esquecer o filho, queria lidar com o trauma, com a dor, viver o luto, o Jim e o Ash estavam buscando metáforas da vida para meio que esquecer esse momento. Então eu gosto dessa discussão do filme, acho um filme muito rico de detalhes, gosto bastante, e eu quero saber se vocês também gostam desse filme, se vocês gostam do final. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, para de ser um esquecidinho e deixa o like agora mesmo, que ajuda muito o meu trabalho. Se inscreva no canal se não for inscrito, e se você reparou alguma coisa a mais no filme, coloca aqui nos comentários que a sua participação é muito importante para enriquecer ainda mais esse vídeo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!